Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, as tuas energias balsamizam nossos corações aflitos e angustiados nesses dias. Vem, Senhor, reflorir os caminhos da humanidade, tão carentes que somos, tão necessitados nesses dias da tua misericórdia. Vem, Senhor, para que possamos prosseguir vencendo os desafios existenciais com muita fé e resignação. Nos ampare, nos dando intuições boas, com amor, para melhor procedermos no nosso dia a dia. Obrigada, assim seja. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, capítulo 69, Simplicidade. Em todos os aspectos de sua vida, busque a simplicidade. A simplicidade no falar, a simplicidade no agir. Busque a simplicidade principalmente quando está representando Cristo. Exigências, imposição de condições, vestimentas impecáveis não condizem com aquele que está representando o mais simples guia e modelo que a humanidade já logrou ter. Um ser que se vestia apenas da luz do próprio amor, simples, humilde, sem posses, desprovido de qualquer título de nobreza. Assim era Jesus. Por que estão a servir-se de uma parafernália sofisticada para falar dele? Ele sempre esteve no meio do povo, ele amava o povo. Que possamos nós, que desejamos servir em nome dele, também estar no meio do povo. Se não tem inteligência, ofereça amor. Se não tem dinheiro, ofereça amor. Se não tem cultura, ofereça amor. Para amar, são dispensáveis os diplomas e os títulos da terra. Basta amar. Ame com simplicidade. Seja simples no amor. Boa noite. O estudo dessa noite nós iremos refletir sobre a nossa saúde física, a saúde mental e a saúde do espírito, bem como a questão 314 do Livro dos Espíritos. Então nós recebemos esse corpo físico como um empréstimo, né? Ele é o templo do espírito, né? Nós recebemos esse corpo, já tivemos tantos outros e teremos tantos outros futuro, né? Estamos no momento exercendo esse CPF, mas já tivemos tantos outros e teremos tantos outros. Então, o nosso corpo físico, ele tem, né, suas fragilidades. Nós somos seres aí que vamos viver aí no máximo 100, cento e poucos anos, né? Então, nós temos que cuidar deste corpo para envelhecermos bem e para executarmos bem a nossa encarnação. Então, nós precisamos de check-ups regulares, né? Beber bastante água, atividade física, porque nós sabemos que água parada dá limo, que nós não podemos cair aí num sedentarismo, que isso tem um preço, né? Com o passar do tempo. Nós precisamos de dormir o mínimo, né? Cada um vai ter um X de hora aí que tem necessidade de dormir, mas nós precisamos, o nosso corpo físico precisa desse descanso, precisa de dormir. E o espírito até anseia por esse momento, quando o corpo físico dorme, que é quando ele fica mais livre, né, das amarras desse corpo e fica livre para atuar no plano espiritual. Então nós sabemos que a necessidade de sono ela é tão importante que uma pessoa que fique 2, 3, 4 dias sem dormir, pode acontecer até dela desencarnar, pela privação do sono. Então, nós temos que ter esses cuidados mínimos necessários para cuidarmos deste corpo, que hoje nós estamos nesse corpo, já tivemos tantos outros e teremos tantos no futuro, né? Nós já estamos exercendo esse CPF, mas já exercemos tantos outros e iremos exercer tantos outros futuros. Temos que cuidar de uma alimentação saudável, são muitas as tentações, né? As comidas assim calóricas, apetitosas, mas que não são as melhores escolhas, né?
Então, nós comer também aquilo que o nosso corpo precisa para se manter, para vivermos. E não aquilo em demasia, em gula, que tudo em excesso é prejudicial, né? E nós sabemos que é tão importante essa questão do corpo, que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, no item 10, está escrito: o corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele se tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Então nós temos que evitar até acidentes de percursos, né? Que algumas vezes nós, por negligência, imprudência, né, provocamos. Então até esses cuidados nós temos de ter, de andar numa velocidade mais adequada, dirigir para nós e para o outro, aquela direção defensiva. Então tudo isso, esse conjunto de cuidados que nós estamos falando até agora, que foram elencados até agora, ele se trata de cuidados para manutenção da nossa saúde física. Enquanto que a nossa saúde mental, como seres complexos que somos, né, temos saúde física, saúde mental, saúde do espírito, temos que dar conta e cuidar de tudo isso, né? A nossa saúde mental, para nós termos uma boa saúde mental, nós temos que já cuidarmos de leituras edificantes, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e das nossas emoções. E como que nós cuidamos dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções? Cuidando, fazendo um filtro, uma filtragem, porque hoje nós somos bombardeados por informações a todo tempo, né? Então, para uma boa saúde mental, nós temos que começar a filtrar essas informações. Ouvir boas músicas, ter um hobby, né? Evitar ambientes ou hábitos assim negativos, pessoas muito negativas, pensamentos que geram tristeza. Não que nós vamos evitar essas pessoas, nós vamos nos preparar para estar com ela. Se eu convivo com uma pessoa que eu já sei que o padrão dela é mais de tristeza, ou então às vezes eu tô boazinha, ela se aproxima de mim e eu assimilo tudo aquilo e em seguida já não fico bem, então eu tenho que me preparar para me interagir com essa pessoa. E como que a gente se prepara? Orando, vigiando. Se você está aqui com uma pessoa e está assimilando, absorvendo as dificuldades, sofrimentos, as dores daquela pessoa, começa a emitir vibrações de amor, vibração de paz, começa a orar, traz aquela pessoa, né, para a sua oração do seu dia a dia. Então são muitos assim, nós temos muitas ferramentas para investirmos na nossa saúde mental. Tem a questão da terapia também, se você não dá conta de uma situação familiar, de qualquer situação que seja, às vezes uma situação que a gente pensa que não nos afetou lá na infância ou lá no passado, com o tempo a situação vem à tona, né, e nos faz sofrer. Temos aí excelentes terapias e terapeutas para estar auxiliando nesse processo, né, de virar página. Muitas vezes, com o tempo, nós conseguimos virar algumas páginas. E tem situações que só o tempo não se encarrega, precisa de uma ajuda mais especializada. A meditação também faz muito bem, né? Que é o momento que você faz essa reflexão, é um momento que você para, né? E começa a se escutar, né? Se harmonizar. Então, nós temos um ferramental aí muito grande para estarmos cuidando da nossa saúde mental. A saúde espiritual, então, e como eu disse que tudo começa no pensamento, né? Que toda vez que nós nos pegarmos pensando assim, com um pensamento perturbador, imediatamente substitua este pensamento, cancela esse pensamento e substitua por um pensamento positivo. A saúde do nosso espírito, ela perpassa também sobre essa questão do pensamento, que nos influencia e muito. Tem muitos espíritos aí que nos influenciando e somos influenciados mais do que possamos imaginar. Então, a saúde do nosso espírito, nós temos que cuidar nutrindo sentimentos de amor, né?
nesse momento que nós estamos passando, assim, que todo mundo tá, não tem que não esteja sendo afetado por este momento, né? Este momento de isolamento social, porque nós sabemos que no momento temos que obedecer esse isolamento, cada um na sua bolha, porque quando bolhas diferentes se juntam, o risco de dar errado é muito grande. Então, se o momento pede distanciamentos, vamos obedecer, fazer esse distanciamento para a gente sair dessa situação. Então, nesse momento, nós somos convidados a exercermos a nossa fé, a confiança, a exercermos, a praticarmos o amor. Porque nós só vamos superar este momento que nós estamos atravessando quando a pandemia cumprir o seu propósito. Porque ela tem um propósito. Não existe no progresso, não existe... tem gente pensando, isso é o apocalipse. O progresso não é caótico, não tem nada de fim do mundo. O progresso, ele obedece às leis divinas. Então, Deus está no comando de tudo. Nada fica sem o toque de Deus. Então, nesse momento, nós temos que praticar a paciência, que em algum momento isso tudo vai passar. A confiança, acreditar em Deus e deixar que o propósito se cumpra. E para que o propósito se cumpra, é necessário que as pessoas mudem muitas atitudes. Nós estamos vendo aí quantas fraudes, né? Porque nesse momento cada um está mostrando quem realmente é de verdade, né? Então nós vemos muitos desvios, muitas fraudes, muita coisa ruim acontecendo, porque os que têm inclinação para o bem estão apoiando uns aos outros, ajudando financeiramente com campanhas que tem de pessoas em hospitais sem condições de pagar as despesas. Nós vemos pessoas ajudando com alimento de toda sorte, com orações, com todo tipo de ajuda. Assim como tem os maus desviando, fazendo fraude, matutando um monte de coisa ruim. Porque, neste momento, os que têm a inclinação para o bem estarão praticando o bem e os que têm inclinação para o mal, praticando o mal, o que é normal, em qualquer época, diante de qualquer momento evolutivo que estejamos atravessando, né? Não vai existir saltos. Quem tem a inclinação para o bem vai praticar o bem, quem tem para o mal vai praticar o mal. E nós temos que praticar também a questão da resiliência, que é essa capacidade de lidar com essa situação adversa, que nós nunca imaginamos que passaríamos por um momento desse e estamos passando. Então, ser resiliente é aceitar, sem que ficar questionando. Por que isso? Ai, Deus, isso é um castigo. Não, isso faz parte é para o nosso bem, é para o progresso. Isso está sobre o comando e sobre as ordens das leis divinas. Então, é ficar sem conflitos, né? Com vitimização, e às vezes nós nos pegamos muito assim, porque realmente é assim, assustador, nós nunca tínhamos visto isso. Tanto desencarne de pessoas assim, morrendo em umas condições bem complicadas, bem difíceis, com falta de ar, muito doentes mesmo. Então tá difícil para os entes queridos que estão aqui ficando, está difícil para os espíritos que estão partindo dessa forma assim, abrupta muitas vezes, numa situação bem precária. Tá difícil para eles quando chegam no plano espiritual, muitos que dão conta que estão do lado de lá, ainda doentes, precisando ser acolhidos e amparados nos hospitais pelas enfermeiras do lado de lá. Então o trabalho é intenso. Mas percebe que o trabalho não parou? Aqui no plano físico nós estamos trabalhando, né, faz parte até da resiliência, buscando alternativas e formas de tocarmos o trabalho da maneira que dá, né? Então, graças à bendita tecnologia, né, que é essa ferramenta maravilhosa, os trabalhos na casa continuam, né, os que são possíveis de serem desempenhados e desenvolvidos na forma remota, né? Então, a tudo isso nós temos que ter muita gratidão a Deus por tudo isso, que não parou, não para. O trabalho não para, o tempo não para, a morte não paralisa nada. É tanto que, pensando sobre isso, que a morte, que Deus não é sinônimo de castigador,
de paralisação. Se nós formos buscarmos, é porque nós precisávamos de passar por essa situação que estamos passando para evoluirmos. Então, refletindo sobre essa questão de que Deus não é um Deus de paralisação, que Deus não é um Deus de interrupção, eu gostaria de ler para vocês aqui a questão 314 do Livro dos Espíritos para nós refletirmos sobre ela. Onde Kardec pergunta, na questão 314, quem quiser acompanhar, do Livro dos Espíritos: aquele que deu começo a trabalho devulto, com um fim útil e que os vê interrompido pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? E os espíritos respondem: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade, o mesmo objetivo a ter no mundo dos espíritos. Então nós estamos aí muito assim, chorando, lamentando, né? Sobre a partida de, mas fulano era tão bom, estava à frente de um trabalho tão maravilhoso, por que que desencarnou? Desencarnou, a questão aqui responde, porque não estava destinado a concluir aquele trabalho, estava destinado a começar. Mas não quer dizer que o fulano, uma vez que o trabalho não para, do lado de lá não possa continuar trabalhando. Então, do lado de lá, ele vai continuar o quê? Influenciando os que aqui ficaram para continuar e tocar o trabalho. Porque Deus não é Deus de paralisação nem de interrupção. Então, existem legiões de espíritos que vão tocar este trabalho, né? De trabalhadores que vão tocar. Ninguém é insubstituível. Só Deus é insubstituível. Então, muitas vezes, a fulano estava desempenhando um trabalho maravilhoso. Mas lá do plano espiritual, ele pode estar influenciando as pessoas a desenvolver o trabalho tão bem quanto ele estava ou até melhor. Até melhor por quê? Porque no plano espiritual ele tem uma visão de conjunto. Tem uma visão ampliada do trabalho que nós aqui que estamos não temos. Então, muitas vezes nós fazemos um trabalho que nós não temos nem a noção, a dimensão da repercussão daquele trabalho. Quantas pessoas aqui não foram evangelizados aqui no Amor e Caridade, foram trabalhadores e hoje estão aí espalhados pelo Brasil ou até fora do Brasil, que nós temos conhecimento que neste momento, né, por obra e graça da tecnologia, que estamos novamente juntos, né, trabalhando junto, novamente reunidos aqui nesse vínculo, né, do amor e caridade. Então, veja, foram pessoas que foram evangelizadas na casa, ou que foram evangelizadores e não tinha dimensão da onde esse trabalho iria. Pessoas evangelizadas aí que hoje estão à frente do trabalho, à frente de importantes trabalhos, espalhados pelo mundo todo, porque tem semente do amor e caridade, né, espalhada pelo mundo todo. Então, gostaria até de parabenizar o Centro Espírita Amor e Caridade pelo pioneirismo. Quantas pessoas estão aí? Ó, na minha época que eu entrei em 89, quantos anos, né, se passaram? Só fazendo um recorte aqui dos meus contemporâneos. Dão mais de 30 anos, gente, 30 anos de trabalho voluntário, de trabalho aí na casa, no Amor e Caridade. E esses são os meus contemporâneos, fora aqueles que quando eu cheguei já estavam na casa. Então, facilmente, tem gente aí com mais de 3 décadas de trabalho ininterrupto na casa. Isso é muito positivo. O Centro Espírita Amor e Caridade está de parabéns por essa constância, por essa perseverança, pelo pioneirismo. Então, nós nos apegarmos na questão mesmo da paciência, da confiança, da resiliência, né? Que vai passar, o propósito não se cumpriu, né? O propósito da pandemia não se cumpriu. Na hora que Deus achar que a lição que já ensinou, que tinha que ensinar, quem aprendeu, que tinha que aprender, vai passar. É tanto que está todo mundo vendo aí as dificuldades. Cada hora é uma cepa nova. Quando descobre uma vacina, a vacina não é totalmente eficaz. Por quê? Porque o propósito da pandemia não se cumpriu. E temos a resiliência e gratidão por termos todas essas
vantagens, né? E essas facilidades tecnológicas a nosso favor. Em outras épocas nós estaríamos realmente parados, realmente paralisados. Hoje não, tá todo mundo aí da maneira que dá, né? No trabalho remoto, quem pode, né? Tá em casa trabalhando e a vida tá continuando. E tá continuando tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Então é nós aceitarmos mais, né, os desígnios, nos desapegarmos mais dessa questão. Nós temos esse apego, lógico que nós somos seres humanos, ainda temos esse apego exagerado ao corpo físico e nos esquecemos que ele é super transitório. Nós sabemos só o dia que chegamos aqui. Se vamos viver 10 minutos, 10 anos, 20, 30, 40, 50, não sabemos. Mas o mais importante do tempo que iremos viver aqui é o trabalho que iremos desenvolver, é a melhoria moral, porque nós viemos aqui para evoluir, para nos melhorarmos moralmente. E do lado de lá vai contar o quê? Vai contar realmente na nossa ficha a melhoria moral. Então, não adianta você vir aqui e fazer um monte de coisas, um monte de ganhos materiais, porque o ganho que realmente vai somar lá na nossa ficha evolutiva, o ganho o ganho espiritual, ele reside nessa melhoria, nessa reforma moral. Então, gostaria de deixar aí essa reflexão, que cada um busque ao seu modo, com as ferramentas que tem, cuidar do seu corpo, da sua saúde mental e do espírito, que somos complexos e precisamos desse cuidado. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite, com saúde e um forte abraço a todos, meus irmãos. Pai nosso, garanta-nos sempre um manancial de luz, para que possamos enxergar em meio a tantas escuridões, tendo a certeza de que boa parte dessa luz nasce dentro de nós, está dentro de cada um, que possamos aos poucos, ao descortinarmos este véu que nos impede de enxergarmos nossas próprias fraquezas, possamos aos poucos ver esta luz, enxergar a parte divina que todos nós possuímos e, sem dúvida alguma, havemos de trabalhar para alcançá-la todos os dias, cuidando dos nossos, procurando auxiliar aquele que precisa de amparo, cuidando cada vez mais de nossas imperfeições com carinho, tendo a certeza de que haverá compreensão mútua por parte de outros irmãos que assim também se dedicam nesse momento a buscar essa melhoria íntima. Obrigado, Pai do Céu, por darmos a oportunidade de conhecermos aos poucos a nós mesmos e termos a chance assim de conhecermos um pouco mais do mundo espiritual que tanto nos esclarece e nos elucida. Sei conosco hoje e sempre, que assim seja.